Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da Palavra de Deus e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a fazer parte deste dia. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Boa mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã fala sobre o perdão genuíno. Em Gênesis, capítulo 50, dos versos 15 ao 21, dizem assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados do servo do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas se tornou o bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O que a gente vê nesse relato sobre, aqui o texto traz sobre a bondade de José. E eu vejo que foi mais que uma bondade. José liberou um perdão genuíno sobre a vida dos seus irmãos. Seus irmãos que o perseguiram, seus irmãos que o odiaram, que o venderam, que disseram ao seu pai que ele estava morto. Seus irmãos que fizeram o de pior com ele, sabe? Que humilharam, que menosprezaram, que rejeitaram. E assim que seu pai morre, eles pensaram, que José poderia se vingar deles, porque a razão de José não ter se vingado era Deus. Mas eles acreditavam que era porque o seu pai ainda estava vivo e porque ele amava o seu pai, ele não ia ferir os seus irmãos, não ia se vingar dos seus irmãos. E agora que seu pai havia morrido, eles pensaram: meu Deus, e se José resolver se vingar de nós? E quando eles passam o recado a José de que o seu pai queria que ele os perdoasse, José chora. E seus irmãos vêm diante dele e falam: aqui estamos, somos teus escravos. Se ajoelham diante de José, se coloca ali em posição de humilhação diante deles. E José fala para eles: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus, para julgar se eles mereciam ou não perdão? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo. Eu sustentarei vocês. Seus filhos. José perdoou seus irmãos, apesar do que eles tinham feito. E por que eu coloquei que é um perdão genuíno? Porque o nosso perdão humano e carnal, a gente trata o perdão como só esquecer, superar, deixar pra lá, mas o perdão não é isso. O perdão genuíno vem de Deus. É um perdão que, apesar do que a pessoa te fez, você consegue dizer pra ela: eu te perdoo e eu te amo. Porque o amor está acima de todas as coisas. O amor suporta todas as coisas. O amor supera todas as coisas. Então, o que lemos aqui nesses versículos é sobre o perdão que José liberou sobre os seus irmãos. E o maior beneficiado pelo perdão não é aquele que foi perdoado, mas é aquele quem perdoa. O maior beneficiado do perdão é você que está perdoando. Então eu não sei o que você está passando, não sei o que você passou, eu não sei o que fizeram com você, mas eu te digo: perdoa. Perdoar não é fácil, mas é necessário, porque o perdão, ele expressa o amor que temos.
o perdão que Deus liberou sobre as nossas vidas expressa o amor que Ele tem por nós, ao ponto de não querer nos ver afundar no lamaçal dos pecados. Mas Ele nos perdoa para sermos livres e salvos. Da mesma forma, o nosso perdão para com as pessoas expressa o amor que sentimos por elas. Um amor que supera, um amor que está acima, um amor que suporta todas as coisas. Sabe por que o perdão expressa o amor? Porque a palavra de Deus declara que, se dizemos que amamos a Deus, mas odiamos ao nosso irmão, estamos mentindo. Porque como podemos amar a um Deus que não vemos, se não amamos o nosso irmão a quem vemos? Então que nós possamos perdoar. Independente. Ai, Milena, mas a pessoa fez independente. O perdão, ele não tem a ver com o que a pessoa fez, mas com o seu amor por essa pessoa. Já parou para pensar? Se Deus olhasse para nós e o seu perdão fosse baseado naquilo que fizemos, nós não seríamos perdoados. Mas o perdão de Deus para as nossas vidas tem a ver com o amor que Ele sente conosco. Tem a ver com Ele não querer nos ver perecer, mas querer nos ver livres, salvos, remidos pelo sangue de Jesus, perdoados, salvos pela graça. Nós fomos perdoados não porque merecemos, porque nós não merecemos, mas porque fomos salvos pela graça de Deus. Às vezes você vai olhar para a pessoa e vai falar: Milena, mas não merece o perdão. Ele me machucou, ela me machucou tanto, essa pessoa me feriu, essa pessoa me pisou, essa pessoa me humilhou. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje: perdoa. E Deus vai trazendo à memória pessoas que você precisa liberar perdão. Pessoas que você precisa falar: olha, eu te perdoo, independente do que você fez, e eu escolho te amar. Tem uma parábola, uma passagem da Bíblia, uma história que diz que tinha um servo que ele devia muito ao rei. E ele clamou por misericórdia e esse rei perdoou. E a sua dívida era altíssima e o rei perdoou aquela dívida. Quando ele sai da sala do rei, ele encontra um outro servo que o devia. E ele cobra. E ele fala: se você não me pagar, eu vou pegar a tua família como escravo e eu vou... E ficou ameaçando aquele servo. E ele tinha sido perdoado por uma dívida altíssima. E aquele servo devia pouca coisa a ele. E os outros servos, vendo isso, foram lá e contaram ao rei. E o rei, sabendo disso, chamou a sua presença e disse: como você pode cobrar dele? Se eu aliviei de você uma dívida altíssima e você foi cobrar dele algo que era tão pouco. E quantas vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos? Nós nos damos o direito de não perdoar, sendo que somos perdoados todos os dias. A palavra do Senhor diz: não julguem para que não sejam julgados, porque a medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados naquele grande dia. Então que direito temos de não perdoar se todos os dias nós somos perdoados? Por coisas terríveis. O Senhor nos perdoa por coisas terríveis. O Senhor perdoou o ladrão. O Senhor perdoou a prostituta. O Senhor perdoou o paralítico, o cego, o leproso. O Senhor perdoou os mais terríveis pecados. E porque nós nos damos o direito de não perdoar, como José diz aqui, estaria eu no lugar de Deus para me dar o direito ou não de perdoar vocês, para me dar o direito ou não de julgar vocês pelo que vocês me fizeram lá no passado? Não. Fiquem tranquilos, pois eu sustentarei vocês. Fiquem tranquilos, porque eu guardarei e sustentarei você e a sua família. Quem somos nós para não perdoar, se todos os dias somos perdoados? Então a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã é o 70 vezes 7. Somente os fortes conseguem, porque perdoar não é fácil. Mas é necessário. O nosso perdão para com as outras pessoas expressa genuinamente o amor de Deus. Então perdoe, porque o maior beneficiado por isso será você. Perdoe. Algumas áreas na sua vida talvez estejam travadas por falta de perdão. Você ainda algumas portas estão fechadas para você por uma falta de perdão.
Talvez um fardo esteja pesando sobre você e você não entende o porquê, por uma falta de perdão. Então perdoe. Perdão não é superar. Perdão não é esquecer. Perdão é você liberar uma palavra de amor, apesar do que foi feito. É você dizer, olha, meu irmão, minha irmã, eu te perdoo e eu te amo. Que Deus derrame paz no seu coração para você liberar perdão a quem você precisa. Para você liberar palavras de amor através do perdão a quem você precisa. Que o Senhor traga à sua memória pessoas que você precisa pedir perdão. Se livre desse fardo. Pare de carregar rancor, ressentimentos. Pare de ficar revivendo coisas que se passaram. Tome como exemplo a vida de José. Apesar do que seus irmãos fizeram, ele os abençoou. Apesar do que os seus irmãos fizeram, ele poderia ter deixado seus irmãos com fome, porque o país estava enfrentando uma grande crise de fome. E os seus irmãos foram até ele, mesmo sabendo que não era ele, mas eles sabiam que eram os seus irmãos. E ele podia ter se vingado ali, ele podia ter matado os seus irmãos de fome, ele poderia ter prendido seus irmãos e deixado eles presos. Ele poderia ter feito o que quisesse com Benjamim, que era o seu irmão de mesma mãe, de mesmo pai. Ele poderia ter feito o que quisesse, mas ele os amou e ele os abençoou. Ele deu trigo, ele devolveu a prata que eles haviam pago, os alimentos. Ele abençoou seus irmãos e ainda que depois da morte do seu pai, ele disse, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Ele perdoou os seus irmãos, a quem muito lhe fez mal. Então perdoe a quem você precisa. E o perdão genuíno não é o perdão carnal que você vai falar, eu te perdoo, mas é eu aqui, você lá do outro lado. Não. Perdão genuíno vem de Deus. Peça a Deus que derrame paz no seu coração para você liberar perdão a quem você precisa. Para você liberar, para você destravar áreas, portas que estão travadas na sua vida. Perdoe hoje 70 vezes 7. Só os fortes conseguem. Porque não é fácil perdoar nem sequer uma vez. Quem dirá 70 vezes 7. Perdoe. Que venhamos nos colocar em uma posição onde possamos perdoar uns aos outros. Onde possamos amar uns aos outros, porque os 2 mandamentos mais importantes que Jesus fala é ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Perdão é uma expressão de amor. Então você perdoar o seu irmão é uma forma de você dizer que o ama. É uma forma de você dizer que o ama, mas que também você ama a Deus. Ao ponto de liberar perdão a quem te fez mal. Ao ponto de amar quem te odeia. Perdoe. Hoje, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. O maior beneficiado pelo perdão não é o perdoado, mas é quem perdoa. Então, que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra. Que hoje você possa liberar perdão a quem Deus trouxer à sua memória, a quem Deus trouxer ao seu coração, que você tenha paz, que Deus derrame amor sobre a sua vida para você perdoar aqueles que te fizeram mal, aqueles que te açoitaram, aqueles que te viraram as costas, aqueles que te humilharam, te rejeitaram. Que Deus derrame amor para que você possa amar aqueles que te fizeram mal e para que você possa perdoá-los genuinamente. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Um grande beijo e até amanhã.